O crente sabe com certeza que Deus existe, mas outro grupo de pessoas de duas categorias diferentes não afirmam esse saber como certo, caso dos ateus e agnósticos. Quem são e qual a diferença e semelhança entre eles? É o que vamos discorrer a seguir. Depois que o realismo aristotélico foi eclipsado pelo idealismo moderno, iniciado por Descartes e aprofundado por pensadores como Hume, Leibniz e Kant, entre outros, atualmente está muito difundido e defendido pelos estudiosos, rigorosos no processo de entender a mente humana, quanto à sua atividade de conhecer, que isto só é possível por meio da experiência que nos vem pelos nossos sentidos, fonte de todas as nossas impressões e representações, as ideias, único meio para que nossa mente apreenda no pensamento a realidade, pelo menos a fenomênica. Mas como conhecer a Deus, seu ser e suas obras? Não o vemos, nem sentimos seu toque ou ouvimos sua voz. Não há como examiná-lo à luz de um microscópio ou medi-lo de qualquer outra forma, por quaisquer instrumentos ou nossas ciências humanas. Deus entra na esfera das coisas que podemos chamar de metafísicas, que significa além da física, logo, além do que nossos sentidos podem alcançar. Nesta condição, para conhecer a Deus, seria necessário que pudéssemos conhecer mais do que a realidade fenomênica dos objetos. Precisaríamos ter a capacidade de conhecer as coisas em si. Mas isto é algo que não podemos. Pelo menos não com a razão pura ou a priori, como postulou Kant. Já foram feitas tentativas de apresentar sobre a existência de Deus provas racionais, isto é, provas críticas, puras, a priori. Por exemplo, Agostinho apresentou seu argumento a partir da verdade. Anselmo postulou sobre a ideia do ser mais perfeito concebível. Caminho parecido com esse seguiu Descartes com seu argumento a partir da ideia perfeita. Tomás de Aquino apresentou as chamadas 5 vias, provas a posteriori da existência de Deus. Leibniz o apresentou como a mônada perfeita e Kant, mesmo certo de que Deus não poderia ser conhecido pela razão pura, de outra forma, poderia sim pela razão prática, que ele chama também de consciência moral. Outra atividade da mente humana, na qual a moral, a liberdade, a imortalidade da alma e Deus podem ser tratados como algo real. No geral, a especulação intelectual e teórica sobre Deus poderá apenas nos levar ao Deus conceitual, a causa primária para alguns, a ideia da perfeição para outros, ou a fundamentação da moral e coisas semelhantes a essas. Embora tenham seu valor, não tratam especificamente da pessoa de Deus, em especial do Deus presente e atuante no mundo, como o cristianismo, que é teísta, entende. Como então é possível conhecer a Deus? Afirmar a sua existência? O teólogo alemão Karl Barth disse, abre aspas, aquilo que o homem não pode fazer de baixo para cima, mediante a razão, Deus fez de cima para baixo, mediante a revelação. Fecha aspas. Sim, Deus se revela, isto é,
se descortina, se descobre a nós e se dá a conhecer, de modo que, quanto à realidade transcendente e sobrenatural de Deus, tudo o que sabemos nos é revelado pelo próprio Deus acerca de si mesmo. Como isso acontece? Pela natureza, Deus se revela. Abre aspas. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Fecha aspas. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20. Esse é um dos meios de sua revelação e um dos fortes argumentos usados em defesa de sua existência, até mesmo por pessoas que não são defensoras de uma religião específica, nem são estudiosas dedicadas da Bíblia. Esse tipo de revelação é o que podemos chamar de geral para um público geral, e é capaz, sim, de proporcionar o conhecimento de que Deus existe, revelar seu poder eterno e sua divindade. Porém, não pode proporcionar uma revelação plena de Deus, sua obra redentora por meio de seu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado. Algo que só acontece pelo outro meio da revelação divina, a chamada especial, aquela que se dá por meio das Escrituras Sagradas. A revelação geral, como descrita acima, é suficiente para dar a todo ser humano o conhecimento da existência de Deus. Mesmo assim, abre aspas, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Fecha aspas. Salmo 14, primeiro versículo, primeira parte. Há quem diga saber que Deus não existe, que é o caso do ateu, que nega que a existência de Deus seja verdadeira. No Brasil, é o caso, por exemplo, de Arnaldo Jabor, Leandro Carnal, Caetano Veloso, Chico Buarque, Drauzio Varela, Fábio Porchat, Lima Duarte, Fernando Veríssimo, Vinícius de Moraes, entre outros brasileiros. A maioria deles ligado à mídia, o que torna sua influência sobre a sociedade ainda maior. Existe um forte movimento ateísta pelo mundo. Um de seus atuais expoentes é Richard Dawkins, autor do livro Deus, um Delírio. Defensor de várias organizações humanistas, seculares e ateias. Embora tenha sido crismado na Igreja da Inglaterra aos 13 anos de idade, ele começou a perder a fé religiosa quando descobriu o trabalho de Charles Darwin, o pai do naturalismo, ideologia que visa explicar a vida e sua origem pela evolução, sem que tenha sido necessário que qualquer ser superior e transcendente agisse como o Criador. Outro ateu conhecido é Stephen Hawking, conhecido na mídia pelo filme Teoria de Tudo, de 2014. Hawking comparou a ciência e a religião durante uma entrevista, dizendo, abre aspas, há uma diferença fundamental entre religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vai ganhar porque ela funciona. Fecha aspas. Enquanto o ateu diz saber que Deus não existe, o agnóstico, por sua vez, nega a validade da revelação geral, embora não negue sua existência como possível. Ou seja, apenas afirma que as evidências, as provas factuais fornecidas ao pensamento
pela experiência rigorosamente comprovada, isto é, provas científicas, são insuficientes para se decidir de uma maneira ou de outra quanto ao saber sobre a existência de Deus. O agnóstico prefere deixar a questão em aberto. Não nega, mas não afirma. Diz apenas que não sabe ou que não pode saber se Deus existe. Semelhantemente, também não é um posicionamento sensato, apesar de ser menos radical, pois, do mesmo modo que o ateu, o agnóstico não tem convicção da veracidade da revelação geral de Deus e sua existência. E fica aqui a ambos, como advertência, as palavras de Cornelius Van Til, abre aspas, se não existisse o Deus cristão, que criou e sustentou as próprias leis e processos da razão, então o próprio pensar seria impossível. Fecha aspas. A condição do ateu e do agnóstico só pode mudar pela intervenção do próprio Deus. Segundo o teólogo calvinista R.C. Sproul, abre aspas, certas pessoas ouvem a pregação da palavra de Deus por muitos anos, sem nenhuma reação diante de suas verdades. Permanecem indiferentes a tudo, o que diz respeito a Deus e às coisas santas. Mas no momento em que se convertem, tudo aquilo que sempre ouviram com indiferença passa a fazer sentido para eles e, de repente, sua atenção é despertada. O que aconteceu com essas pessoas que chegam até mesmo a dizer: como é que eu não compreendi isso antes? Fecha aspas. Deus abençoe, Pastor Alexandre Gaona.